Olá, sejam mais uma vez bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal Aliteração. Hoje é segunda-feira, dia de Mundo Aliteração. E o assunto que eu quero trazer para vocês hoje, ele não é um assunto que teve grande destaque nos últimos dias. Na verdade, ele é um assunto permanente de debate no universo artístico, cultural do Brasil e de vários outros países, acredito que também. E de vez em quando esse assunto ganha evidência. Por exemplo, no ano retrasado, se eu não me engano, a Prefeitura de São Paulo quis mexer na questão da lei de fomento ao teatro, e aí começaram a debater, enfim, tudo mais. E por que eu trouxe esse assunto para o debate agora, nesse vídeo? Porque na semana passada eu li um ensaio escrito pela jornalista Yasmin Abdalla na revista SP Arte 365, que traz um histórico das políticas públicas de financiamento à arte. Então, esse debate das políticas públicas é um debate que o tempo todo está sendo feito, com maior ou menor evidência. Então, eu resolvi trazer, alimentado pela leitura desse ensaio. E a Yasmin Abdalla, no ensaio, ela vai, na verdade, traçar uma breve linha histórica de como começaram as políticas públicas de financiamento à cultura que a gente conhece hoje em dia, né? Não é que começaram qualquer tipo de financiamento estatal, né? A intervenção do Estado nas políticas de produção artística são antigas, né? Vem, na Grécia já existia, enfim, né? Vários momentos históricos o Estado financiou a arte. Mas nos modelos que a gente conhece hoje, eles tiveram uma origem muito definida, segundo o ensaio da Yasmin Abdalla, na década de 50, pós-Segunda Guerra Mundial, na França. Por quê? Porque eles perceberam naquele momento que seria importante investir em produção artística para a própria reconstrução econômica e cultural do país, que tinha sido muito afetado pela Segunda Guerra. Então eles criaram lá o Ministério das Relações Culturais e começaram a desenvolver uma política pública de financiamento à arte que tinha como premissa uma ideia que hoje a gente conhece como democratização cultural, que seria o quê? Seria você pegar a produção artística e dar maior acesso às pessoas a essa produção artística. Isso no começo foi muito interessante, só que depois teve um problema, que é um problema que a gente vê nos dias de hoje. Ele traz uma ideia de que existe uma arte legitimada pelo establishment, né, pelo mercado artístico, e essa arte deve ser acessada pelas pessoas. Então, a ideia de democratização cultural carrega o princípio de que existe uma arte legitimada que deva ser levada a um maior número possível de pessoas. Isso traz um problema, porque traz coisas, ideias, por exemplo, né, que a gente vê, inclusive, eu aqui em Guarulhos já ouvi, inclusive, gestores da cultura falarem isso, né, que vamos levar a arte para a periferia, como se lá não existisse arte, né? Então, assim, essa ideia de democratização cultural carrega o princípio de que existe uma arte legítima com a qual as pessoas devem ter contato. Qual é o problema que isso carrega? Nem todas as pessoas se identificam com aquela produção artística legitimada. Nem todas as pessoas se enxergam nesses lugares e nessas produções artísticas. Principalmente porque essas produções artísticas mais legitimadas, mais elitizadas, elas carregam um pressuposto de que você precisa ter algum tipo de conhecimento iniciático, né, para poder acessar essas obras, enfim. E muita gente não se vê. Então, ainda falando desse histórico da França, o que o Ministério das Relações Culturais vai fazer? Vai investir numa pesquisa do sociólogo Pierre Bourdieu, que vai então detectar, mapear o perfil das pessoas que frequentam esses espaços artísticos. E ao traçar esse perfil, eles percebem que eles precisam acessar outro tipo de gente, porque no final das contas era sempre o mesmo tipo de pessoa que estava indo ver
as produções artísticas. Então eles mudaram a ideia de democratização cultural para uma ideia que vem depois, que é de democracia cultural. Apesar da semelhança dos nomes, carrega um princípio diferente, que é o investimento em diversas formas de manifestação artística. Então você não mais investe naquilo que é legitimado para que todos vejam, porque aí todos vão acabar não vendo, e você investe em diversas formas de produção artística. E esse histórico que a Yasmin Abdalla faz no ensaio dela nos remete à realidade brasileira. Porque o que nós temos no Brasil hoje? Nós temos duas políticas mais presentes de financiamento estatal da arte. Existem vários outros várias outras pequenas políticas públicas, mas os dois grandes eixos de política pública de financiamento da arte existentes no Brasil hoje são os programas de fomento direto, onde o dinheiro do Estado vai diretamente para o produtor artístico através de editais, e os programas de incentivo via lei de renúncia fiscal, onde a empresa dá o dinheiro para o produtor artístico e depois deduz de algum tipo de imposto, se é federal de imposto de renda, se é municipal de ISS, enfim, e essas coisas, de ICMS se é estadual e tudo mais. Esses dois programas, esses dois eixos de políticas públicas, que são os dois eixos existentes no Brasil, eles carregam justamente esses dois princípios que a Yasmin Abdalla aponta no ensaio dela. Se a gente pensar nas leis de incentivo à cultura, que na verdade são leis de renúncia fiscal, o que acontece? O empresário vai dar o dinheiro da empresa para o produtor artístico desenvolver o seu projeto e vai deduzir isso do imposto de renda. Então é dinheiro público, feito indiretamente, mas é dinheiro público. Só que quem vai definir o que é que deve ser financiado ou não? É a iniciativa privada, é o mercado, é a produção capitalista. O que vai acontecer? Vai lidar com aquela ideia de democratização cultural, né? Porque você só lida com o que já está legitimado pelo mercado artístico, pelo establishment, né? Pela indústria cultural. Isso é investido, o dinheiro é investido em projetos de dentro da indústria cultural e depois esse dinheiro é deduzido dos impostos, então há a renúncia fiscal. Então os programas de incentivo à cultura, para mim, são bastante problemáticos por conta disso, porque carregam em si a ideia de uma democratização da arte e não de uma democracia da arte. Já os processos de fomento, eles carregam mais um princípio de democracia cultural. Por quê? Porque existem diversos tipos de edital para os diversos tipos de manifestações artísticas existentes. Apesar de que a indústria cultural, sempre poderosa, ela vai se apropriar um pouco também de determinadas premissas das políticas de fomento direto. Então a gente também não tem muito, porque a gente tem, principalmente no Brasil, realmente uma ideia de legitimação artística meio elitizada. Nos últimos anos isso tem sido desconstruído, e ainda bem que tem sido desconstruído, porque nos permite acessar outras manifestações artísticas que antes não tinham espaço. Então isso realmente tem acontecido e é bom. Mas os editais, mesmo os editais de fomento direto do Estado, eles ainda são, ao meu ver, editais um tanto quanto amarrados. A gente ainda está atrelado a uma ideia de produção artística tecnicista. Ainda é exigido nos editais uma qualidade artística que é altamente questionável, porque essa qualidade artística está atrelada a um tecnicismo que, de uma forma ou de outra, tem relação com o establishment da legitimação artística. Então, mesmo nos processos de fomento, existe aí uma problemática que a gente precisa refletir melhor, porque ainda
os editais acabam se tornando um pouco amarrados, e se eu pensar aqui na realidade da minha cidade, por exemplo, Guarulhos, que eu não quero nem falar, porque nós estamos vivendo um momento único na cidade, meio peculiar por conta da Lei Aldir Blanc, que a Lei Aldir Blanc foi um mecanismo de fomento direto, porque o dinheiro veio do governo federal para os municípios, e os municípios distribuíram diretamente para os produtores artísticos. Então a gente está vivendo aqui em Guarulhos, por exemplo, uma ebulição de produções artísticas advindas da Lei Aldir Blanc. Mas a gente nunca teve isso na cidade, a gente está tendo agora, e isso é uma coisa peculiar e única que depois que passar a Lei Aldir Blanc vai acabar. Mas o que eu quero refletir com vocês, e que a gente reflita, e que é uma reflexão que não vai se esgotar nesse vídeo, né, até que ponto mesmo as leis de fomento direto acabam não carregando, às vezes, a ideia de uma arte já estabelecida e que precisa ser disseminada em detrimento de manifestações artísticas regionalizadas e de manifestações artísticas mais específicas que estão à margem desse establishment e que mesmo agora que começam a ter mais espaço, que passam a ser legitimadas inclusive por espaços consagrados como o SESC, e a gente já refletiu isso em outros vídeos, mesmo com isso, não se exige ainda uma certa qualidade, entre aspas, técnica dos produtos artísticos, qualidades essas que são determinadas de certa forma pelo mercado artístico, seja da indústria cultural, seja da academia, enfim. Então eu queria saber o que vocês pensam a respeito disso. Coloquem nos comentários. Vocês podem estar perguntando, tá, mas e aí, se não tem edital, se o edital carrega problemas, se a lei de incentivo carrega problemas, qual é a solução? Eu tenho algumas, mas não dá para dizer aqui nesse vídeo, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. A gente pode, uma outra oportunidade, falar do que eu penso que seria mais lógico ou mais efetivo para uma democracia cultural mais plena. Tá? Isso a gente pode dizer numa outra ocasião. Mas eu queria saber o que cada uma de vocês e o que cada um de vocês pensa. Coloquem nos comentários, enfim, curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal. Vamos ampliar esse debate aí para outras esferas. Visitem nosso blog, nossas redes sociais. Enfim, ajudem a gente a continuar com esse trabalho que a gente está tentando fazer com tanto carinho. Tá bom? Valeu, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau.